Por onde começamos? Sim? Tudo bem, faz tempo que não fazemos um desses. Então, isso é uma atualização sobre a nossa vida porque muita coisa mudou nos últimos 12 meses. E acho que temos lutado com, se o quanto compartilhar e o quanto não compartilhar, certo? Sim, tem sido uma linha tênue entre querer manter o lado positivo e também querer compartilhar o que realmente está acontecendo em nossas vidas pessoais e ser autêntica. E também só precisando de um tempo para processar tudo o que passamos no último ano. Para realmente conseguir saber como colocar em palavras, para realmente entender o que de fato aconteceu com a gente. Acho que vamos começar de quando estávamos na Tailândia, provavelmente é o melhor lugar para começar. A vida estava indo muito, muito bem para nós na Tailândia. Sentíamos que tínhamos encontrado uma boa base. A vida era muito tranquila e silenciosa e era um ótimo lugar para começarmos como novos pais. E tudo parecia muito fácil e a vida estava indo muito bem. Mas parecia que faltava alguma coisa, que era a comunidade e a família, e já falamos um pouco sobre isso. Quanto a um dos motivos pelos quais decidimos inicialmente que queríamos nos mudar para o Canadá, acho que foi porque ficamos lá quase 2 anos. Ficava pensando, é aqui mesmo que vamos ficar? Porque, como o Mandy disse, tudo era fácil, mas eu me pegava dirigindo por aí, pensando, será que a gente vai realmente passar pelo processo de abrir um negócio aqui e tentar comprar uma casa? E, colocar a Lila em algum tipo de creche ou sistema escolar, será que é isso mesmo que a gente quer? E simplesmente não parecia certo, porque eu acho que, embora a Tailândia seja incrível, e isso vale para a Tailândia em geral, mas especialmente Hua Hin, parecia que a gente estava meio que em uma vila de aposentados. parecia que a gente tinha pulado toda a parte do meio da nossa vida e tinha ido direto para a aposentadoria, o que é pelo nosso estilo de vida, até pode ser assim. Mas também tinha a questão de não poder possuir propriedade na Tailândia, isso era algo que realmente não conseguíamos superar. E é difícil sentir que algo é realmente seu se na verdade nunca é seu de verdade. Então, nem tudo era como imaginávamos, como as coisas às quais imaginávamos que a Lila teria acesso quando criança. Coisas simples como ir em trilhas ou ir a parques. E é difícil de explicar, mas algo simplesmente parecia que esse não seria o nosso lugar. Para sempre, Então, depois de 2 anos na Tailândia, tivemos família vindo nos visitar e nós compramos a ideia de ter, uma comunidade. E voltando para o Canadá, de onde eu sou originalmente, eu não morava lá há 10 anos e o Lloyd tem família lá. Achamos que teríamos um sistema de apoio para nós como novos pais, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, quando chegamos lá, tivemos muitas promessas não cumpridas feitas para nós, algumas traições pessoais nas quais não vamos entrar em muitos detalhes. Mas, sinceramente, isso nos trouxe muita dor no coração quando voltamos ao Canadá e... Nosso plano era ir para o Canadá, levar nosso negócio para lá e meio que ter um imóvel e viver uma vida normal. Enquanto mantínhamos um canal no YouTube e viajávamos a partir do Canadá, o Canadá seria a nossa base. Nós nos encontramos em uma situação realmente desafiadora porque nos mudamos para um lugar que era novo, não tinha endereço postal e por algum motivo estamos em uma cidade rural. E você simplesmente não conseguia pedir nada online para esse endereço, que era um lugar totalmente sem mobília. Ao mesmo tempo, Lila estava dormindo super bem e tudo mais, e tudo ficou extremamente difícil assim que chegamos lá. 1 semana depois que chegamos. Sim. E além disso, também estávamos lidando com algumas tentativas de extorsão, então foi um período de muito estresse para nós. Sim, e tínhamos um veículo reservado para pegar quando chegássemos lá, mas o financiamento continuava sendo adiado e adiado. Então nos vimos em um novo país sem veículo. Uma casa que a gente não conseguia realmente mobiliar porque não conseguíamos levar nada para lá. E era quase impossível trabalhar e fazer o que fazemos. E além disso, como a Mandy mencionou, tivemos o estresse de algumas tentativas de extorsão contra nós, que detalhamos em alguns vídeos que agora estão sendo removidos. Não queremos falar sobre isso porque é só negatividade, nem mencionar o nome dessa pessoa para não dar validação a ela. O que queremos dizer é que muita coisa aconteceu de uma vez, diferente do que planejamos. E parecia que, depois de um tempo, a gente teve que realmente sentar e pensar, será que essa ainda é a decisão certa? Porque não parece que é. Parecia muito forçado, e para mim, pelo que aprendi no passado, se algo parece forçado, provavelmente não é para você.
E isso foi muito triste porque achamos que finalmente tínhamos conseguido, tipo, sabe, o propósito desse canal no começo era a gente documentar a mudança para Bali, mas depois virou a nossa busca pelo lar definitivo. E a gente ainda está tentando alcançar isso desde o começo. E achamos que finalmente, tipo, tínhamos chegado ao auge disso. E foi como se tudo desmoronasse de uma vez só. E parecia que a gente tinha perdido tudo. Perdemos amizades próximas e relacionamentos. E foi como sim, perdemos tudo, de uma vez só. Foi assim que pareceu. Sim, e nós também tínhamos começado esses projetos paralelos ao mesmo tempo. Tipo, a gente simplesmente, acho que olhando para trás, tentou fazer coisa demais. Tudo ao mesmo tempo, com um bebê pequeno, olhando para trás. Acho que provavelmente, sei lá, tomamos algumas decisões apressadas. Sim, tipo, a gente sempre foi muito assim, de tomar uma decisão e ir até o fim com ela. A gente não costuma ficar pensando nas coisas por muito tempo. E acho que isso foi uma grande lição pra gente de não tomar decisões emocionais ou apressadas com tanta frequência agora. Aprendemos isso este ano. Também estamos lidando com essas duas perspectivas de querer ter um lar e um lugar para chamar de nosso. Mas também queremos a liberdade de poder mudar de lugar e fazer o que quisermos. Infelizmente, é preciso abrir mão de algo para ter outra coisa, pelo menos na fase em que estamos. E parecia que tentar criar raízes no Canadá ia contra tudo o que temos buscado nos últimos anos. Porque você precisa abrir mão de várias liberdades. Se for criar uma base fixa em um lugar como o Canadá. Tipo, há implicações fiscais. Há muitos custos envolvidos, como o custo de vida, que é muito caro, e não é tão fácil simplesmente se locomover por lá. É um país grande, longe de muitos lugares, então nós pensamos, sendo otimistas, que poderíamos simplesmente dar um jeito e fazer funcionar, e talvez a gente conseguisse se tivesse feito algumas coisas de forma diferente. Mas eu acho que tudo aconteceu por um motivo, e meio que aprendemos a lição de que talvez esse não seja o tipo de vida certo pra gente agora. Então, no fim das contas, a gente foi pro México sem saber se ia voltar pro Canadá ou não. E enquanto estávamos lá, a gente meio que lembrou por que tinha começado esse canal e qual era o nosso objetivo original, de liberdade e de poder conhecer o mundo, e que a gente não precisava ter uma vida tão estruturada como todo mundo tem. Quando nos tornamos pais, acho que por olhar ao nosso redor e não conhecer muitos outros pais, acabamos seguindo o que as outras pessoas fazem quando se tornam pais. O que é o certo a se fazer? Algumas coisas a gente fazia diferente, mas outras havia uma certa pressão, talvez, para nos tornarmos de um certo jeito e agir de uma certa forma como pais. Agora que superamos esse obstáculo e estamos mais confortáveis como mãe e pai, sabemos que tomamos as decisões certas para nossa filha e para nós. Também ficou claro para nós, quando chegamos lá, que era o melhor lugar para a Bear. A Bear estava ficando mais velha. Ele tem cerca de 8 anos agora e os voos e o clima quente estavam começando a cansá-la também. Então isso também foi algo bastante pesado para nós enquanto estávamos na Tailândia. Nós adoramos tê-lo lá, vivemos momentos incríveis com ele, mas também só de ver como o clima e o tempo simplesmente não eram os melhores para ele. Isso também nos preocupou, o que acabou nos levando à decisão de que sabíamos que Bear tinha que ficar no Canadá. Quando chegou a hora, percebemos que o Canadá não era onde queríamos nos estabelecer. Depois de 3 meses lá, decidimos que não era o lugar certo para nós. Sim, muitas pessoas perguntaram sobre ele. Ele não viajar pelo mundo conosco, pois isso não seria bom para ele. Ele voltou ao Canadá, está com pessoas de confiança que conhecemos, o que considero melhor para ele. Nós, de verdade, cara, conseguimos levá-lo ao redor do mundo por quase 4 anos. Por mais incrível que tenha sido, e por melhores que sejam as lembranças que temos, foi algo muito egoísta da nossa parte. No fim das contas, tivemos que tomar uma decisão difícil, que era o que era melhor para nós e para ele. Então, com certeza, essa foi a melhor escolha para ele. Tipo, a gente não consegue viajar livremente com um cachorro, é simplesmente impossível. Mas nós já fizemos isso. Gastamos dezenas de milhares de dólares para isso. Mas a saúde dele, no fim das contas, foi o que começou a nos preocupar, especialmente com ele ficando mais velho. E sim, no fim das contas, ele quer ficar em um só lugar, nadando em lagos e rios e não pegando mais voos. Então vamos valorizar as memórias que temos com ele pelo mundo todo, mas chegou a hora dele se aposentar das viagens. Tomamos muitas decisões de viagem por causa do Bear. Até metade do motivo de termos feito a viagem de motorhome foi por ele.
E, tipo, ir para o México e para a Tailândia e sair de Bali, muitas dessas decisões foram parcialmente baseadas no Bear. E quando você percebe que isso também não é o melhor para ele, fica a dúvida: por que tomamos essas decisões? Precisamos tomar uma decisão difícil e arregaçar as mangas de verdade. Então esse foi outro golpe bem difícil este ano. Estamos basicamente nos despedindo dele, mas poderemos visitá-lo quando voltarmos ao Canadá. Acho que é o fim de uma era. Uma nova forma de enxergar o Canadá é como um lugar que queremos visitar, para passar férias por enquanto. Mas eu não acho que estabelecer um lar lá seja o certo pra gente. Não. De qualquer forma, isso já faz parte do passado, então vamos falar sobre o futuro. Hoje faz exatamente 4 anos desde o dia em que saímos da Austrália e começamos a criar conteúdo. Nós temos relembrado os últimos 4 anos e ficado com a sensação de que, sei lá, eu realmente não consigo acreditar em tudo o que aconteceu e em tudo o que conseguimos conquistar nesses 4 anos. Saímos da Austrália com passagem só de ida para Bali, sem saber se voltaríamos para casa em alguns meses por falta de dinheiro ou se o canal no YouTube se tornaria algo, muito menos uma fonte de renda e um trabalho em tempo integral nesses 4 anos. Sim, tudo aconteceu tão rápido e foi como se estivéssemos aprendendo a pilotar um avião enquanto ele já estava no ar, tentando mantê-lo voando. E então, como já se passaram 4 anos até hoje, acho que estamos encarando isso como quase como um recomeço. Temos nossa filha, sentimos que, como a Mandy disse antes, meio que entendemos um pouco sobre ser pais e estamos mais à vontade. E temos essa oportunidade incrível de viajar com ela e conhecer o mundo, quero dizer, enquanto ela ainda é jovem. E enquanto não temos obrigações ou vínculos com nenhum lugar específico, tipo, a gente pode ir e fazer o que quiser. Podemos aproveitar a liberdade que conquistamos e é isso que vamos fazer. Por um tempo, focamos tanto nisso, no fato de não termos um lugar, que parecia haver algo errado com a gente por não conseguir ter um lugar. Mas deve haver um motivo, tipo, sabe, o universo ou Deus, ou seja lá o que for, deve querer que a gente continue seguindo em frente e viajando, e é o que parece mais natural pra gente, eu acho. E a gente vai aproveitar ao máximo e ver até onde conseguimos chegar. Então, mesmo que a gente não tenha uma casa propriamente dita, Bali, eu acho que realmente é a nossa base. É um lugar para onde a gente sempre volta. Já é a 3ª vez que passamos um tempo aqui. E toda vez que estamos esgotados física e mentalmente, viemos para cá e sentimos que conseguimos nos recuperar. Então acho que daqui para frente, quando bater aquela saudade de casa, quando sentirmos que precisamos de um lar, em vez de largar tudo e tentar se mudar para Tailândia, Canadá ou outro lugar, tipo, a gente vai simplesmente vir e passar um tempo prolongado aqui em Bali, porque conhecemos pessoas aqui, temos amigos aqui. O yoga é bom, o jiu-jitsu, as academias, as massagens, a comida, tipo, tudo isso. Definitivamente, Bali atende a todos os requisitos como uma base na Ásia, então com certeza, quando estivermos desse lado do mundo, vamos continuar voltando. Sim. Vemos isso como nosso principal lar longe de casa. Estamos construindo algo que vale a pena e tem significado. Também gera uma boa renda, é um bom estilo de vida, é uma boa maneira de viver. E acho que estávamos dando isso como certo, focando apenas no fato de acharmos que precisávamos de uma casa. Então agora vamos voltar a nos divertir, viver aventuras e compartilhar isso com Lila. Ela chegou numa idade em que começa a perceber as coisas e interagir, quase falando. Ela faz piada agora, ela entende brincadeiras. A vida ficou tão séria por um tempo e acho que isso até se refletiu no nosso conteúdo também. Tipo, Lloyd e eu sempre fomos muito brincalhões e descontraídos um com o outro e quando a vida ficou séria, a gente ficou sério e isso se refletiu no conteúdo. Então, tipo, a gente quer voltar a ser só, sabe, Lloyd e Mandy. Como vocês sabem, as pessoas que nos acompanham há muito tempo lembram da gente como alguém que não era tão sério e não se preocupava tanto com a vida. Tem tanto barulho sobre o que está errado com o mundo no momento, e eu acho que a gente quer focar nas coisas boas, sabe, no que há de bom no mundo. Tipo, mesmo na pequena quantidade de países que visitamos nos últimos 4 anos, a gente viu o melhor da humanidade e quer compartilhar isso com Lila. Tipo, ao invés de sentir que a gente faz parte desse sistema que é só assim... negatividade e pessimismo o tempo todo. E voltar a ser feliz e trazer positividade. E eu acho que é por isso que a gente teve tanta dificuldade em conseguir compartilhar esse lado mais negativo do que realmente estava acontecendo por trás dos bastidores com vocês. Mas a gente espera que vocês entendam agora e que possamos começar de forma honesta, sendo nós mesmos de novo. E simplesmente é um novo começo.
Mas como a gente era antes. Menos consumindo, mais criando. Sim, isso mesmo, nós temos alguns planos bem grandes. Eu só ia dizer, será que devemos mencionar, tipo, para onde estamos pensando em ir? Acho que devemos manter em segredo porque ainda é cedo, mas se vocês tiverem sugestões de lugares onde gostariam de nos ver, adoraríamos ouvir. Qualquer coisa, tudo está em aberto. Queremos trazer o máximo de valor possível para este canal. Fomos abençoadas com a oportunidade de viajar assim e simplesmente poder ir a qualquer lugar. Então, nos digam o que vocês gostariam de ver. Amamos muito vocês. Obrigada por ficarem com a gente nesses últimos 4 anos. Mal podemos esperar para ver o que os próximos 4 vão trazer e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!